milionário desperta até que a empregada negra entra e salva o dia com um segredo. A tempestade rugia como um animal selvagem lá fora. Raio e trovão cortavam o céu de Buenos Aires, enquanto dentro do elegante prédio da tecnologia Albuquerque, a tensão era palpável. Ignácio Mendoza, o CEO de cabelos grisalhos e olhar afiado, estava em uma reunião crítica. As luzes piscavam, antecipando o caos que se aproximava. Frustrado, ele revisava uma apresentação sobre a nova tecnologia que prometia a revolução do setor, mas a inquietação no ar anunciava que nada podia preparar Ignácio para o que estava prestes a acontecer. Um estrondo ensurdecedor fez as janelas tremerem. A segurança global da empresa falhou. Os sistemas de alarme começaram a disparar e as luzes se apagaram. Os executivos, todos de terno, saltaram de suas cadeiras, o pânico estampado nos rostos. Ignácio sentiu um aperto no peito. Ele sempre fora acostumado a controlar tudo. Agora, nesse 30º andar, tudo parecia desmoronar. No caos, Carmela Soares, a cozinheira da empresa, estava prestes a apresentar suas empanadas em uma reunião de degustação. Normalmente invisibilizada, hoje ela via sua chance de brilhar se esvair com a luz. Mas enquanto se preparava, ouviu a confusão se intensificar. Escutou gritos e o alvoroço dos executivos. Com choque no estômago, Carmela decidiu que não ficaria apenas assistindo. Entrando numa sala escura, sua presença quase chamou atenção, mas ainda havia quem a subestimasse. "Precisamos restaurar a energia", gritou Martim Lahalde, um jovem técnico que sempre admirou Carmela em silêncio. Ele estava se sentindo perdido em meio à fúria da tempestade, sem saber como agir. Carmela, com a experiência de anos cozinhando sob pressão, sentia seu coração disparar. "Vamos lá, Martim! Conheço um jeito!" Os executivos a olharam, perplexos. Carmelita, a cozinheira, o nervosismo virou risadas nervosas. Mas Carmela não se deixou abalar. Ele se virou para Martim e, com determinação, começou a descrever um plano ousado que misturava sua intuição e conhecimentos adquiridos ao longo da vida. O garoto ficou animado e juntos partiram para o trabalho. Enquanto as luzes continuavam a piscar, Carmela e Martim começaram a restaurar a energia, utilizando a fiação exposta na sala. O frisson aumentava e, em meio a essa pressão, a sala parecia uma panela de pressão prestes a explodir. A tensão crescia não apenas em relação aos sistemas falhos, mas também sobre a necessidade de reconhecer o valor de cada um dos ali presentes. Ignácio, em um canto, refletia sobre sua própria arrogância e a liderança que nunca havia exigido uma contribuição tão válida como a que Carmela oferecia. O que mais ela poderia esconder? Com o som do trovão igualando o tumulto interno, Carmela de repente fez uma revelação inesperada sobre seu passado. Ela guardava um segredo tecnológico que poderia mudar tudo, mas a tempestade ainda rugia lá fora. A sala ficou em suspense, com os olhares trocados entre cura e tecnologias, todos agora se perguntando o que mais Carmela escondia e como isso iria impactar sua nova posição na empresa. "Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante." Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte. Carmela, com os olhos brilhando de determinação,
estava prestes a revelar um segredo que poderia mudar tudo. O clima de tensão na sala aumentava à medida que todos esperavam a confissão. As luzes piscavam, refletindo a inquietação nos rostos dos executivos. O que mais ela poderia estar escondendo? Eu trabalhei em uma startup antes disso. As palavras saíram apressadas, mas não menos impactantes. Desenvolvemos uma tecnologia de segurança cibernética que, se adaptada, pode salvar a empresa. Ela nunca tinha falado abertamente sobre isso. A sala estava em choque. Ninguém esperava essa revelação. Ignácio ergueu as sobrancelhas, intrigado. Carmela, você nunca mencionou isso antes. Por que agora? A indignação e a curiosidade misturavam-se em seu olhar. Também havia um fio de respeito que começava a despontar. Porque nunca tive a oportunidade. A voz dela tremia, mas havia uma coragem que vinha de sua determinação em ser ouvida. Até aquele momento, a figura dela havia sido reduzida a uma cozinheira invisível. Agora, naquela escuridão, Carmela estava se fazendo notar. Mas então, um estrondo mais forte ecoou, e a sala tremeu. As paredes tremiam sob a força da tempestade. Mas o que ocorreu a seguir superou qualquer expectativa. A porta da sala se abriu com um estrondo, revelando um segurança ofegante e pálido. Senhor, precisamos evacuar. Uma infiltração de água nos andares superiores, há risco de desabamento. Os rostos dos executivos ficaram pálidos. A emergência era real. O clima de tensão virou pânico. Martim, vamos, agora! Carmela gritou, puxando o jovem ao seu lado. Ignácio hesitou, a liderança sendo desafiada pela urgência. Ele tinha que agir, mas como? Nesse momento de caos, algo inesperado aconteceu. O marido da diretoria, um homem que havia sempre questionado a competência de Carmela por ser apenas uma cozinheira, levantou a voz. Vocês todos estão focando nessa mulher. Desde quando uma empreendedora da cozinha pode resolver um problema que envolve tecnologia? Os sussurros de comentários de desprezo começaram a ecoar. O que antes era um espaço de colaboração estava se transformando numa arena de julgamento. Carmela sentiu a raiva borbulhando dentro dela. Não era só um insulto a ela, mas a todos que eram invisíveis. Escutem! Ela gritou, e o som da sua voz cortou o ar pesado. Eu sou mais do que cozinheira. Todos nós aqui temos graúdos segredos e habilidades. Se não acreditarem em mim, como esperam que a empresa sobreviva? Olhem ao redor. Mas o que ela não sabia era que um dos executivos, um dos que parecia mais atento, não estava apenas observando. Ele estava com um notebook aberto, gravando tudo. Ele fora enviado para espioná-los. Uma verdadeira cobra em meio a tantas pombas. Agora, o que mais ele poderia revelar? No fundo, havia uma sensação de que tudo iria se revelar. Havia segredos além do que Carmela falava. Decisões ocultas e alianças traiçoeiras. Antes que alguém pudesse dizer algo, o clima virou insuportável. A tempestade ressoava como um aviso. Haviam mais segredos em jogo do que estavam percebendo. E quando a verdade finalmente à tona, algumas cabeças rolariam. Precisamos evacuar agora! Ignácio repetiu, decidido. Mas todos estavam paralisados, aguardando o próximo movimento. Não era só sobre a tecnologia e o futuro da empresa. Era sobre quem eram realmente, o que escondiam e como essa tempestade mudaria suas vidas para sempre. E enquanto Carmela olhava para os rostos em sua volta, uma dúvida pairou no ar. Todos eram o que pareciam ser? Que outros segredos a tempestade poderia revelar? O perigo estava apenas começando.
Enquanto a tensão na sala se intensificava, Carmela viu os rostos ao seu redor, alguns repletos de ceticismo, outros de desespero. Ignácio, com a mandíbula contraída, parecia perdido entre o pânico da emergência e a revelação explosiva que acabara de ouvir. Antes que ele conseguisse responder, o chão sob eles tremeu. As luzes piscaram novamente, como uma luz de alerta, e um rugido de trovão estrondou, quase como se o universo estivesse a protestar. Carmela, isso não é hora para brincadeiras, gritou um executivo em prantos. Mas Carmela não estava brincando. Ela tinha se preparado para um momento assim, mas talvez não desta maneira. E então, enquanto todos olhavam uns para os outros, esperando uma ordem, uma ideia surgiu na cabeça de Carmela. Um plano audacioso. Vamos usar isso. A tempestade, a fiação. Se conseguirmos conectar a energia, podemos também usar esses geradores que estão aqui. Antes que pudesse terminar de explicar, uma mulher, a diretora de marketing, sempre tão crítica sobre o trabalho de Carmela, disparou. E quem vai acreditar que uma cozinheira possa salvar a empresa agora? As palavras foram como facas, mas não podiam deter Carmela. Eu posso! Ela gritou, desafiando todos a duvidarem dela uma vez mais. Mas então, do nada, o rádio de um dos seguranças soltou uma mensagem cortante e urgente. Alerta de segurança. Invasores detectados no prédio. Repito, invasores detectados. O coração de Carmela disparou. O que estava acontecendo? Sem pensar, ela puxou Martim. Precisamos ajudar. Vamos lá! Ao correr, ela parou por um instante e gritou para Ignácio. Você vai ou não vai confiar em mim? Estou dizendo a verdade. Mas antes que ele pudesse responder, uma série de explosões na sala de controle ecoou, fazendo todos se encolherem, e então a porta se arrombou. Um grupo de homens mascarados invadiu a sala, e a situação virou um pesadelo absoluto. O pânico tomou conta, gritos soaram e o som de móveis sendo derrubados ecoou. Aquele grupo não estava ali para negociar, estavam ali para saquear. Mas um deles parou e olhou para Carmela. Uma onda de reconhecimento passou por seus olhos. Carmela! Você! Era Lucas, seu irmão que ela pensou que estivesse morrendo. Ele tinha sido dado como desaparecido há anos e agora estava bem ali, em meio ao caos. Para todos, o cenário era uma crise, mas para Carmela, tudo congelou. Lucas, o que você está fazendo aqui? A confusão tomou conta de sua mente enquanto todos olhavam perplexos. Os invasores não eram apenas ladrões. Havia uma razão por trás de tudo isso. O que você acha que eu estou fazendo? Você não achava que poderia esquecer de mim, sua irmãzinha? E agora você está em um lugar em que não pertence. Lucas disparou, uma dose de veneno em suas palavras. Os outros estavam tão aturdidos que mal conseguiram processar. Ignácio, que até então se encontrava em choque, foi o primeiro a se recuperar. Carmela, fica atrás de mim. Mas ela não se moveu. Olhando para Lucas, sentia algo além do pânico. Era uma mistura de dor, amor e traição. Como ele poderia ter feito isso? E então, com um brilho nos olhos, Lucas gritou: Vamos ver se você é realmente a heroína que diz ser, Carmela. Com isso, ele virou-se para os outros homens. Peguem-nas! E o caos se instalou.
Carmela, agora dividida entre o que sentia por Lucas e a necessidade de proteger todos ao seu redor, olhou para Martim, os dois prontos para enfrentar o que viria. Era um teste de lealdade, de coragem, e no meio daquela tempestade, segredos poderiam ser revelados. A sala explodia com a mistura de um passado que não foi resolvido e presentes que mudavam a cada segundo. Carmela enfrentou o dilema que todos os heróis enfrentam. Era hora de lutar ou correr. Mas, enquanto os gritos ecoavam e as tensões explodiam, uma pergunta martelava sua mente. Estaria ela realmente do lado certo? E, acima de tudo, o que mais Lucas estava escondendo? Carmela, agora dividida entre o que sentia por Lucas e a necessidade de proteger todos ao seu redor, olhou para Martim. Os olhos dele estavam arregalados, cheios de confusão e medo. O som do caos já tinha preenchido a sala e a tensão estava tão alta que dava para sentir a eletricidade no ar. "Lucas, precisamos sair daqui!" gritou ela, tentando desesperadamente alcançar a razão. Mas Lucas apenas riu, um riso frio que ecoou entre os gritos e a desordem. "Sair e deixar você se esconder atrás de uma máscara de cozinheira? Não, não, é hora de você mostrar quem realmente é." Ele gesticulou para os outros homens, com um ar de autoridade, como se tudo estivesse sob seu controle. E por um momento, tudo pareceu congelar. Então, diante de todos, Lucas tirou o capuz que cobria seu rosto. Carmela quase não o reconheceu, não apenas pela aparência desgastada, mas pelo olhar sombrio que carregava. "Surpresa, irmã! Pensei que você estivesse mais feliz em me ver." Ele estava ali, não apenas como invasor, mas como um traidor em sua história. Os olhares se cruzaram. A sala estava um mar de incertezas. Ignácio tinha a expressão de quem está prestes a explodir, enquanto os outros executivos piscavam em busca de soluções que não conseguiam encontrar. "Carmela, fale algo! Essa é sua chance!" berrou um dos diretores, mas suas palavras pareciam se perder no turbilhão. "Você não entende, Lucas! Isso é trabalho! O que você está fazendo aqui?" Carmela tentou manter a voz firme, mas havia um tremor leve que denunciava o impacto emocional. As lembranças de um passado que ela tanto quis esquecer a invadiram como uma onda. "Trabalho!" Lucas debochou. "Esse lugar é uma ilusão. Você deveria estar conosco, lutando pela nossa verdadeira família. Mas não! Você se esconde atrás de panelas e receitas enquanto eu enfrento o mundo e a realidade." Os olhos dele estavam cheios de uma ferocidade que Carmela nunca imaginou ver. Do nada, uma explosão ensurdecedora irrompeu do fundo da sala, e as luzes piscavam violentamente. Um pedaço do teto desabou, fazendo todos gritarem. O pânico se espalhou. As pessoas começaram a correr em todas as direções. "Carmela, vamos logo!" Martim puxou, ainda confuso enquanto Carmela tentava focar no irmão. "Lucas, você precisa parar! Olha ao seu redor!" Mas ele virou a cabeça, desdenhando. Era claro que a raiva e o ressentimento haviam tomado conta dele. E, inesperadamente, Carmela teve uma intuição. O que ele queria não eram apenas os bens materiais. "Tá vendo? Eles te tratam como uma sombra, uma servente. Mas sabe de uma coisa? Eles precisam de você mais do que nunca." Lucas avançou, sua voz cheia de uma mistura de raiva e desespero. "Eu vim aqui para libertar você, para mostrarmos ao mundo quem somos. Mas você precisa escolher. Vai ficar com eles ou irá comigo?" Carmela olhou para ele e a incerteza a dominou.
Assim, mesmo tempo em que se sentia culpada e traída, uma outra verdade começou a emergir. Era uma luta pela própria identidade, não apenas uma briga familiar. O dilema foi interrompido por um grito estrondoso: Carmela! Lucas! Precisamos sair agora! Mas o estrondo chamou a atenção de todos. A entrada da sala foi barricada quando uma nuvem de fumaça se espalhou. O grupo de invasores hesitou. A confusão tomou conta novamente. Carmela percebeu algo. No meio daquele cenário caótico, uma das sombras no canto estava lá, escondida, observando tudo. Um terceiro personagem, alguém que nunca esperavam ver. Carmela, a figura murmurou, saindo cautelosamente da fumaça. Uma mulher conhecida, alguém do passado de Carmela, uma figura que tinha desaparecido da vida dela há anos. O mundo parecia girar em sua volta. Eu não posso acreditar que estou te vendo novamente, sussurrou a mulher, enquanto a sala mergulhava em um silêncio profundo. O que mais estava escondido sob aquela tempestade? Carmela sentiu o peso da revelação. O labirinto de segredos e possibilidades começou a se abrir diante dela. E no fundo do coração, uma pergunta nascia. Até onde eles iriam para proteger as próprias verdades? Quais segredos mais seriam revelados? O caos estava apenas começando. Carmela estava tão aturdida que quase não conseguia lidar com as emoções que a invadiam. A mulher que se aproximava da fumaça tinha o rosto familiar, mas coberto por cicatrizes que contavam histórias de dor. É você, Isadora? A voz dela tremia, enquanto os olhos se fixavam na figura improvável. Sim, sou eu, Isadora respondeu, desabrigada de um passado que Carmela gostaria de deixar para trás. Eu vim por você! Era como uma bomba. O mundo à sua volta parecia desmoronar. Por mim? Você desapareceu! Eu pensei que estivesse morta. Carmela sentia o coração disparar, o nó na garganta se formando novamente. O turbilhão de emoções misturava-se com a fumaça. Eu não morri. Fui forçada a me esconder porque você está em perigo. Isadora olhou para Carmela. E naquele momento, todas as vozes ao redor pareciam fade-like, distantes e irreais. Carmela, temos que sair! Martim gritou, puxando-a para longe. Mas a cabeça dela estava em um lugar diferente, tentando conectar todas as peças soltas. O que poderia ser tão aterrador que Isadora precisaria voltar agora, em vez de simplesmente ir embora? Lucas assobiou, um sorriso cruel cortando seu rosto. Olha só, a chefe está cheia de segredos. Agora sua irmã aparece? Que mais você tem escondido, Carmela? As palavras dele eram como facadas, mas a indignação ocupou seu lugar. Lucas, isso não é hora para queimá-los. Apenas vá embora. Admitir que Isadora estava ali complicava tudo. A revelação a deixava vulnerável, arrastando uma história que Carmela tentava deixar para trás. Mas a verdadeira tensão explodiu quando um dos invasores, um homem alto e robusto, se aproximou. Ele estava segurando algo. Um dispositivo de controle remoto. Se não pararem, irei soltar isso. A voz dele era tão grave quanto um trovão. Carmela finalmente voltou sua atenção para o que ele estava segurando. Era uma bomba. O ódio se tornou medo e ela percebeu o que estava em jogo. Carmela, Isadora sussurrou. A empresa está envolvida em algo muito maior do que você imagina. Eles não são quem dizem ser. Negar isso era como encostar em ferro quente.
Carmela lembrou-se nas conversas que tinha ouvido, das reuniões estranhas em que os executivos sussurravam entre si. Estavam todos se escondendo sob um manto de mentiras e vanglórias. O que você quer dizer? Carmela forçou as palavras a saírem, perdida em uma espiral de incertezas. Uma conspiração, Carmela? Está tudo interligado com a tecnologia que desenvolvemos, e eles querem controlar isso. Isadora disse, enquanto o homem com a bomba se movia para mais perto. Os olhos de Carmela se alargaram. Uma onda de pânico se espalhou. Não era apenas uma batalha familiar. Era algo muito mais profundo e devastador. O olhar de Lucas tomou uma nova intensidade. Carmela, você sempre foi a favorita. Mas eu vou te mostrar que não vale nada se não se juntar a mim. Ele apontava para a câmera do telefone na mesa. Porque eu vou fazer você se arrepender de ter me deixado. Um grito cortou o ar pesado. Isso não serve! Eu sei quem você realmente é! Gritou um dos executivos, agora claramente apavorado. E então, tudo ficou em silêncio. Olhares se cruzaram e a bomba, pendendo entre a vida e a morte, se tornava o símbolo daquele caos. Carmela sentiu uma onda de desespero e determinação. Entre a dor e o amor, a lealdade e a traição. Qual caminho tomaria? O que mais Lucas escondia? Isadora merecia sua confiança? O chão começou a tremer sob seus pés. Ela não poderia deixar que a única saída fosse em meio ao desastre. A sala estava uma panela de pressão. Quando Carmela olhou novamente para Isadora, uma verdade chocante a atingiu. O que mais você sabe que não me contou? Perguntou, enquanto os rostos ao redor começavam a perder a esperança. E assim, no centro do caos, a pergunta pairou, reverberando como um eco. Quais segredos ainda aguardavam para serem revelados e estavam prontos para mudar tudo mais uma vez? Carmela sentiu o mundo ao seu redor desmoronando. A tensão estava palpável. Isadora, a mulher que pensou que nunca mais veria, estava ali, frente a frente com ela, revelando segredos que faziam seu estômago revirar. Mas antes que pudesse processar tudo, a sala foi cortada por um rugido ensurdecedor. A porta se abriu com uma força descomunal e homens mascarados invadiram como um furacão, obrigando todos a recuarem. Não se movam! Gritou o líder dos invasores, com uma arma na mão. Os olhares se encheram de terror e a carga emocional se intensificou. A sala, já repleta de tensão, agora era um campo de batalha. Cada um estava em um canto, buscando respostas, buscando uma saída. E com o estalo da arma, o tempo pareceu parar. Carmela mal respirava. Lucas, você não precisa fazer isso! Ela implorou. Mas a raiva nos olhos dele continua. Precisamos do controle, não sua desgraçada de cozinheira. Você só quer se esconder. A cada palavra dele, Carmela sentia como se um pedaço de seu coração se despedaçasse. Mas não poderia desistir. O que você quer, Lucas? Sua voz tremia, mas a determinação se firmava. Se isso é sobre família, por que atacar? O que você realmente sabe? Lucas apenas riu, um riso frio e sem emoção. Você não quer saber, Carmela. Esta empresa, eles te usaram. Mas não sou eu quem você deve temer. É ele. Ele apontou para o homem robusto com a bomba. Ele sabe mais do que você imagina. Carmela sentiu um frio na espinha. Do que você está falando? O homem robusto, tomando coragem, finalmente se pronunciou.
É hora de resolvermos isso de uma vez. A tecnologia que você ajudou a desenvolver, Carmela, não é apenas para segurança. É uma arma, uma ferramenta de dominação. Todos na sala congelaram. O impacto da revelação a atingiu como um soco no estômago. Isadora, pálida, mas decidida, se adiantou. Carmela, isso não é só sobre você e Lucas. É sobre o futuro de muitas pessoas que serão prejudicadas por essa tecnologia. Nós precisamos expor isso. A sala estava em caos, vozes se sobrepondo ao pânico. A culpa não é sua, Carmela. Martim gritou, tentando manter todos focados. Mas você precisa decidir de que lado está. Carmela sentiu lágrimas se acumularem nos olhos. A tempestade lá fora rugia, e a crise dentro daquela sala parecia prestes a explodir. Cada revelação do passado a deixava confusa, um misto de amor e traição entrelaçados. E quando estava prestes a responder, um outro homem se posicionou ao lado do robusto. Era alguém que ela nunca esperava ver, um antigo parceiro de trabalho. Roberto, o que você está fazendo aqui? A incredulidade na voz de Carmela era palpável. Carmela, eu nunca quis que você estivesse envolvida nisso, mas a empresa não é o que parece. E você deve saber que eles sempre estiveram um passo à frente, Roberto disse, seu olhar carregado de culpa. Enquanto a confusão aumentava, o homem com a bomba parecia cada vez mais ansioso, como se estivesse contando os segundos. Se ninguém se decidir... Ele começou, o olhar a todos os presentes falhando em revelar sua verdadeira intenção. Não ficará ninguém aqui para contar essa história. Um arrepio percorreu a espinha de Carmela. Roberto, como você pode estar do lado deles? Eu não tenho escolha. É mais complicado do que você imagina. Agora não é hora para isso. Roberto respondeu. Mas era tarde demais. O rugido do trovão lá fora parecia ecoar a angústia dentro daquela sala. E quando Carmela olhou para Isadora e Lucas, algo dentro dela se acendeu. Eu não sou só uma cozinheira. Eu sou mais do que isso. E todos nós podemos lutar juntos. Ela estava decidida. Mas a tensão continuava aumentando. E o clima pesava como um manto. E foi então que o inesperado aconteceu. As luzes começaram a piscar mais intensamente. E um grito cortou a sala. Alguém chamou reforços! Temos companhia! Um dos executivos gritou. Enquanto o outro pânico invade os corações. Carmela olhou para todos e, com um curso de adrenalina, entendeu que a batalha estava apenas começando. Do que ele estava falando? Reforços! Uma nova ameaça estava diante deles, e como aquelas linhas de batalha se desenrolariam em meio ao caos, a verdade poderia se revelar em cada momento. E no fundo, Carmela sabia que o jogo havia mudado radicalmente. O que mais ela não sabia? Onde essa tempestade poderia levar todos. As revelações estavam só começando, e as sombras do passado estavam prestes a engolir tudo. Carmela estava tão aturdida que mal conseguia lidar com as emoções que a invadiam. A figura conhecida de Isadora, agora no meio do caos, parecia mais uma miragem do que uma realidade. Enquanto a tensão aumentava no ar, a bomba nas mãos do homem robusto parecia pulsar. Cada batida era um lembrete do perigo imediato. Ela olhou ao redor, reconhecendo rostos em estado de choque. Lucas, com um sorriso desdenhoso, e a surpresa nos olhos de Martim. Enquanto Isadora tentava acalmá-la com um olhar intenso. O burburinho se intensificou e todos estavam esperando uma resposta. Era um momento decisivo. Então, o chão começou a tremer mais forte. Um estrondo ensurdecedor ecoou e as luzes cortaram. A sala foi envolta por uma escuridão repentina e os gritos se misturaram ao desespero.
Caroline, uma das executivas mais céticas, gritou em pânico. E o clima de caos se transformou em um frenesi absoluto, enquanto todos tentavam encontrar uma saída. Carmela, com o coração disparado, uma ideia reluzente surgiu em sua mente. As vigas de suporte! Se conseguirmos instigar mais tensão, podemos causar um efeito de distração! Gritou para Isadora e Martim. Fazemos eles se moverem e aproveitamos a chance! E logo se preparou para agir. Mas antes que pudessem colocar o plano em prática, algo totalmente inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora provinda da entrada fez todos se virarem. A parede da porta foi arremessada para os lados e, com uma nuvem de fumaça espessa, uma figura robusta avançou. "Não me diga que você acha que pode fugir dela!" anunciou a pessoa, com um tom desdenhoso. Carmela mal conseguiu ver o rosto. Mas uma sensação gelada percorreu sua espinha quando as luzes começaram a se restabelecer. Primeiro, uma sombra familiar tomou forma. Então, no meio da fumaça, um rosto que ela achou que nunca mais veria. Era seu pai, Alberto, o homem que havia desaparecido anos atrás. Carmela ficou paralisada. O choque a engasgou. "Pai, você está vivo?" As palavras saíram como um sussurro, sufocadas pela incredulidade. O caos foi abafado por um silêncio incômodo, onde até os invasores pareciam duvidar da própria sanidade. Alberto sorriu, mas não era um sorriso acolhedor. "Desculpe pela dramaticidade, filha, mas temos assuntos que precisam de atenção imediata." Então, ele apontou para a sala, repleta de executivos apavorados e amigos agora inócuos. "As coisas não são o que parecem. A empresa está em perigo. E você é a chave para desbloquear todo o potencial que eles têm se escondido." "Como assim? O que você está fazendo aqui?" A mente de Carmela girava. Seu pai havia deixado um vazio que ela lutou para preencher. E agora, um reencontro em meio a um caos, havia algo de extremamente errado. "Eu não tinha escolha. Fui forçado a viver nas sombras. Eles estão manipulando não apenas a tecnologia, mas a sua vida, Carmela!" ele disse enquanto os olhos de Lucas se indenizavam em compreensão. A revelação de um pai ausente transformava-se em um peso opressivo, enquanto Carmela percebia que ele conhecia muito mais do que estava disposto a compartilhar. O homem robusto com a bomba olhou para Alberto e se aproximou. "Você vem no momento certo. Todos aqui são apenas peças de um grande jogo. E você, Alberto, sabe exatamente o que precisa ser feito." O tom dele estava cheio de ameaças, algo que fez o ar na sala parecer mais pesado. "Pai, o que você sabe?" Carmela forçou as palavras a saírem, a confusão e o medo se misturando. Ela não conseguia compreender como o homem que ela pensou estar morto agora trazia consigo um labirinto de segredos que poderia mudar tudo. O que realmente importa agora é a verdade. O seu futuro, o futuro da empresa, nosso futuro. Tudo isso está interligado. A tempestade lá fora representa o que está por vir. Enquanto Alberto falava, a tensão na sala se elevava. Um misto de emoções, escolhas e destinos conflituosos. O pânico de Carmela aumentou com cada palavra, e enquanto ela tentava decifrar suas intenções, uma peça fundamental dessa revelação lhe escapou. "Você se uniu a eles? O que mais você escondeu?" A dúvida consumia enquanto os olhares ao redor se tornavam cada vez mais pesados de expectativa e nervosismo. Os tensos momentos se desenrolavam e, no fundo, uma pergunta ecoou. Com segredos revelados, relação familiares moldada sob mentiras, quem poderia se salvar nessa tempestade?
o que mais estava à vista, adormecido nas sombras. O silêncio se torna ensurdecedor e a tempestade lá fora ecoou as incertezas que permeavam o ar. Carmela precisava escolher seu lado, e nessa luta de lealdades, o tempo estava se esgotando. O que será que o futuro revelaria para todos eles? Carmela estava tão aturdida que mal conseguia processar tudo. Seu pai, Alberto, ali diante dela, num momento de pânico com invasores e uma bomba. As palavras dele a atingiam como um raio. A empresa não é o que parece. Ela queria entender, mas as perguntas se acumulavam como nuvens escuras. O homem robusto e ameaçador, lá ao fundo, parecia controlar a situação. E Carmela não sabia em quem confiar. Enquanto as vozes se precipitavam, soar de sirenes ecoou do lado de fora, como se o mundo lá fora estivesse desmoronando também. Os invasores pareciam hesitar. Isso dava a Carmela algum tempo, se ao menos pudesse reunir as peças. No entanto, Alberto olhava para todos, como se estivesse avaliando uma saída. Carmela, o que você faz aqui, Alberto? Lucas, perturbado, questionava, mas tinha uma expressão de desespero crescendo em seu semblante. Você não consegue entender? Você está no meio de uma tempestade e essa empresa precisa da sua ajuda. Alberto, apesar do caos, parecia tranquilo. Ele olhou para a sala, encarando os invasores. Eles não estão aqui apenas por dinheiro. É mais profundo, mais sombrio. A tensão se intensificava. Todo mundo estava se movendo, nervoso. Martim puxava Carmela pelo braço, implorando para que elas saíssem. Mas ela não conseguia tirar os olhos do pai. O que mais está acontecendo? O que você não me contou? A urgência banhava sua voz. Mas antes que Alberto pudesse responder, uma explosão súbita estourou pela porta principal. A parede tremia e pedaços de gesso caíram enquanto a fumaça começava a se espalhar pela sala. Carmela lutava para não desviar o olhar enquanto os invasores começavam a entrar em pânico. A cena tinha ganhado novos contornos em frações de segundos. Vamos! Temos que sair agora! Um dos homens gritou. Mas Alberto continuava parado, como se esperasse algo. E no centro daquele frenesi, a verdade se revelou de forma abrupta. A porta de trás foi arrombada, revelando a entrada de mais homens armados e determinadas. Além deles, com um semblante marcado por mágoa e raiva, estava uma figura que Carmela nunca esperou ver. Raquel, sua mãe, que ela acreditava estar morta há muitos anos. «Carmela, corre!» gritou Raquel, e uma onda de choque a engoliu. O que raios ela estava fazendo ali? As emoções desabaram sobre Carmela. Era como se todo o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. O homem que ela pensou conhecer, Alberto, e a mãe que havia perdido para sempre, agora estavam ali, juntos, em um cenário apocalíptico. Você? Alberto estava aturdido. Como você? Por que agora? O silêncio que se seguiu era carregado de histórias não contadas. Lucas e Isadora olhavam alternadamente entre os dois, a confusão estampada nos rostos. Raquel, agora mais próxima, parecia determinada. A verdade precisa vir à tona. Os dois não percebem que são apenas peões nesse jogo? A empresa está prestes a desmoronar e vocês estão sendo usados. A sala estava novamente carregada de tensão, e cada palavra era como um golpe. E então, a atmosfera ficou ainda mais pesada.
O homem robusto com a bomba gritou: se não saírem agora, todos permanecerão aqui para sempre. A linha entre a vida e a morte estava prestes a ser desenhada. Os olhares de Carmela, Alberto e Raquel se encontraram, e em um momento ela viu a verdade crua. Por que você fez isso, pai? O nó na garganta de Carmela crescia. Você se uniu a eles? Era um choque de sentimentos, um abalo sísmico na sua vida. A sala estava em estado de alerta, entre lembranças e novos desafios. Lucas, agora indeciso, parecia questionar tudo. E enquanto o tempo se esgotava, Carmela sentia que o futuro estava à porta, esperando para ser descoberto. A interrogação pairava no ar. Quem era realmente seu pai? E o que mais eles escondiam? Sob camadas de segredos? Ela precisava de respostas, e precisava delas agora. Carmela estava tão aturdida que mal conseguia processar tudo. Seu pai, Alberto, ali, diante dela, num momento de pânico com invasores e uma bomba. As palavras dele a atingiam como um raio. A empresa não é o que parece. Ela queria entender, mas as perguntas se acumulavam como nuvens escuras. O homem robusto e ameaçador, lá ao fundo, parecia controlar a situação, e Carmela não sabia em quem confiar. Enquanto as vozes se precipitavam, soar de sirenes ecoou do lado de fora, como se o mundo estivesse desmoronando também. Os invasores hesitaram por um instante. Isso dava a Carmela algum tempo, se ao menos pudesse reunir as peças. No entanto, Alberto olhava para todos, como se estivesse avaliando uma saída. Carmela, não podemos continuar aqui. Precisamos agir. Lucas interrompeu, a voz cheia de ansiedade. Essa era uma chance de escapar, mas a sombra da desconfiança pairava entre eles. Olhando para seu pai, Carmela teve a sensação de que ele escondia algo ainda mais profundo. Pai, o que você realmente sabe? A urgência de suas palavras foi mais forte do que qualquer medo que estava sentindo. Mas Alberto hesitou, seus olhos passando rapidamente por Lucas antes de responder. Isto é maior do que qualquer um de nós, Carmela. Precisamos. Mas as palavras foram cortadas quando a porta se abriu de uma maneira violenta. Um terceiro grupo de homens armados entrou na sala, levando todos a uma pausa momentânea. A tensão atingia níveis estratosféricos. Todos fiquem onde estão! Gritou um dos novos invasores. E numa fração de segundo, a sala estava cheia de gritos e desespero novamente. Isso será divertido. Então, em meio ao pânico e ao caos, Carmelo viu. No canto da sala, alguém saiu da sombra, um rosto que ela conhecia, mas não esperava ver. Mãe! A percepção a atingiu como um soco. Raquel, sua mãe, estava ali em carne e osso. Carmela, não! Raquel gritou, correndo em direção a ela, mas a explosão de uma pistola interrompeu o momento, fazendo todos se encolherem. No entanto, foi o olhar atrás da intenção da bala que a deixou completamente congelada. Lucas havia puxado Raquel para perto de si. Saia do caminho, sua idiota! Gritou Lucas, a frustração transbordando. E em um instante, tudo virou um turbilhão. Alberto e Raquel se encararam. E havia uma história não contada entre os dois. Uma tensão que Carmela nunca poderia imaginar. Raquel! Alberto quase gritou, mas ele estava mais chocado do que bravo. O que você está fazendo aqui? Ia me deixar na escuridão para sempre? Eu estava tentando proteger nossa filha. Raquel não titubeou. O olhar de Carmela ia de um para o outro, cada vez mais confusa. O que eles estavam escondendo?
Porque esses segredos nunca foram revelados. Então, enquanto o homem da bomba se movia para frente, um evento dramático aconteceu. A sala explodiu em ruídos de sirenes. E sem aviso, um grupo SWAT irrompeu pela porta oposta, armados e gritando ordens. A situação virou um campo de batalha em segundos. Exemplos de lealdade e traição se misturaram enquanto todos tentavam encontrar uma saída. Carmela olhou para seus pais, aturdida. "Vão ser levados em prisão!" gritou um dos oficiais. "Desçam ao chão, agora!" E assim, o jogo de poder havia mudado mais uma vez. Havia mais coisas acontecendo ali do que a princípio parecia. E enquanto o SWAT movimentava todos para fora, a verdade invadiu a mente de Carmela. Se aquela fosse uma cena de filmes, a ideia de que Lucas era um traidor não era tão distante. Mas por que seu próprio pai parecia mais preocupado em esconder do que ajudar? Nesse cenário caótico de famílias em ruínas e alianças quebradas, uma pergunta pairou no ar. Os verdadeiros inimigos nunca estiveram à vista? O que mais estava escondido por trás das paredes daquela empresa? A reviravolta a deixou inquieta. Este foi apenas o começo de algo muito maior. As sirenes cortavam o ar, ecoando pela sala repleta de caos. Carmela sentiu a adrenalina correr por suas veias, enquanto os homens armados hesitavam diante da equipe SWAT que invadia o prédio. Luzes vermelhas piscavam, refletindo a intensidade do momento. O passado e o presente colidiram em seu peito, trazendo o peso de escolhas e segredos. Alberto e Raquel se encararam, a tensão entre eles palpável. Carmela mal conseguia processar a realidade. "Eu não sei em quem confiar." As palavras saíram como um sussurro despedaçado. O olhar de Lucas se tornava desafiador, enquanto ele mantinha Raquel sob a mira da arma. O tumulto ao redor deles aumentava. Gritos, ordens, o rugido da tempestade lá fora. Tudo parecia um sonho distorcido. "Carmela, vem comigo!" Martim gritou, puxando-a. Mas sua atenção estava fixada na mãe e no pai, ambos prontos para defender a filha ou um ao outro. Quem sabia? "Precisamos sair, o risco é real." A urgência na voz dele puxou-a de volta à realidade. Diante da cena caótica, Carmela sentiu uma onda de coragem. "Eu não vou deixar você machucar minha mãe. Lucas!" Sua voz, ao contrário do medo que sentia, soou firme como nunca. Era agora ou nunca. Todo aquele tempo esquecido, todo aquele amor perdido estavam prestes a se revelar, trazendo uma nova chance. Os homens do SWAT avançaram com precisão, suas vozes ecoando ordens afiadas. "Coloquem as armas no chão. Essa é sua última chance." O homem robusto que segurava a bomba começou a mostrar sinais de nervosismo. A pressão para agir corria como uma corrente elétrica, fluindo entre todos. "Se você fizer qualquer movimento, todos vão se ferir." O grande homem se isolou, sentindo o ambiente mudar. Mas Carmela podia ver a fraqueza começando a fissurar sua máscara de confiança. "Precisamos trabalhar juntos," ela ouviu a si mesma dizer. "Eu quero saber a verdade." Carmela desafiou, direcionando o olhar não apenas para Lucas, mas para seus pais. "Qual é o segredo? O que mais está escondido por trás da empresa? A verdade deve ser revelada agora, ou essa tempestade não vai acabar." Silêncio. Era como se a sala tivesse se tornado um só corpo, rosto a rosto. Cada um refletia
um universo de emoções. Raquel, finalmente, tomou coragem. Carmela, você precisa saber. Tudo isso está conectado. Este lugar não é seguro e precisamos sair antes que seja tarde demais. Os homens do SWAT estavam começando a cercá-los e a tensão palpável dominava. A explosão de sentimentos entre eles poderia ser a chave. Carmela olhou ao redor, em busca de uma saída quando a porta lateral se abriu inesperadamente. Um dos novos homens da SWAT a viu. Carmela, vem rapidamente! Ele estendeu a mão. E o eco dos passos no chão molhado da tempestade parecia gritar um fim próximo. Carmela hesitou, mas então sentiu o peso do passado se dissipar, enquanto a luz da verdade iluminava seus passos. Vamos! Gritou, puxando Martim e Isadora para junto de si, que ainda estava paralisada. Alberto e Raquel, trocando olhares frios, seguiram rapidamente. Um testemunho silencioso do conflito não resolvido entre os dois. À medida que todos corriam, a explosão de luzes e barulhos os cercava. Era uma corrida contra o tempo. O olhar de Carmela se encontrou com o de Lucas uma última vez. As palavras estavam nos lábios dele, mas ela não esperaria escutá-las. Eu lamento, mas não posso ficar, ela disse, e a dúvida que antes a dominava agora se tornava um eco distante. Conseguindo finalmente chegar ao lado de fora, a chuva caía forte, mas a tempestade interna parecia se acalmar. Os oficiais logo cercaram o prédio, e acima do estrondo da chuva, Carmela percebeu que havia apenas um novo começo à frente. Uma nova história para contar, sem as correntes do passado. E ao ver seus pais juntos, mas sem inteiramente se reconciliar, uma pergunta ainda pairava no ar. O que mais a tempestade poderia revelar? Carmela se perguntava. Havia tantos segredos, verdades ocultas e laços soltos. Ei, antes de você se desconectar, precisa saber disso. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso imediatamente. Você não quer perder as próximas histórias incríveis que estão por vir. E não esqueça de esmagar o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você acha. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não deixe para depois. Este é o momento para demonstrar seu apoio.